Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise de cenário um pouco diferente. Em um mundo com tantas crises acontecendo ao mesmo tempo, o nosso foco, a nossa atenção se tornou um recurso valiosíssimo. A questão é, para onde ele está sendo direcionado? Vamos investigar os dados que sugerem que talvez a gente esteja olhando para o lugar errado. E essa frase resume a tese central da nossa análise. A hipótese aqui é que existe uma distração em massa muito bem orquestrada, nos impedindo de enxergar e, claro, de agir sobre as ameaças que já estão aí, bem na nossa frente. Para entender isso, vamos começar pela base de tudo. O primeiro ponto da nossa análise é um risco que muita gente subestima, a fragilidade do sistema financeiro global. E o epicentro dessa instabilidade toda está no seu núcleo, no coração do sistema, o dólar americano. Para entender o risco de hoje, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Antigamente, o dinheiro tinha uma âncora no mundo real, sabe? Era o padrão ouro. O valor da moeda era lastreado por um ativo físico, tangível. Tinha uma base de valor real. Mas isso mudou. E como mudou? Pois é, em 1971, o jogo virou completamente. Quando o dólar foi desvinculado do ouro, todo o sistema financeiro do planeta passou a girar em torno de uma moeda baseada em confiança. Pura e simplesmente confiança. Isso deu um poder gigantesco para os Estados Unidos, claro, mas também colocou uma vulnerabilidade enorme bem no centro da economia mundial. E essa vulnerabilidade tem um preço. E que preço? 9 trilhões de dólares. É disso que os Estados Unidos precisam todo ano, não para pagar a dívida, mas só para rolar os juros. É um número tão grande que é até difícil de imaginar, e que cria uma dependência absurda de que outros países continuem comprando essa dívida. E aqui está a pergunta de 1 milhão, ou melhor, de 9 trilhões de dólares. Se os grandes compradores de sempre, como a China e o Japão, começam a sair do jogo, ou até a vender o que tem, quem vai bancar essa conta? A nossa fonte de análise chama isso de a bomba atômica do modelo americano, uma crise que pode causar um efeito dominó na economia global. Ok, então enquanto essa bomba relógio financeira está lá, fazendo tic-tac, a nossa atenção é puxada para bem longe de outras crises bem reais, físicas, que já estão acontecendo agora. Vamos dar uma olhada nisso. O problema é que não estamos falando de uma crise isolada. É uma verdadeira tempestade perfeita. A gente tem a crise climática se acelerando, a pandemia de Covid que não acabou e continua evoluindo, e como a nossa fonte aponta, surtos de gripe aviária super graves, com taxas de mortalidade altíssimas, que quase não aparecem no noticiário. E o mais curioso, para não dizer preocupante, é que a gente tem ferramentas simples e baratas para ficar de olho nisso. Monitorar o esgoto para detectar vírus, por exemplo, é uma das formas mais eficientes de prever novos surtos. E essa ferramenta básica simplesmente está sendo deixada de lado. Isso mostra bem essa perda de foco. Então, se o nosso foco não está nessas crises reais, para onde ele foi? Bom, a análise aponta para um fenômeno que está sugando todo o capital, toda a atenção e toda a energia. O boom da inteligência artificial, a grande distração do nosso tempo. Agora, vamos separar o joio do trigo. O marketing em torno da IA basicamente sequestrou palavras como inteligência, consciência, vida, mas na prática o que a gente tem por baixo do capô é matemática. Muita matemática, estatística avançada e álgebra linear para achar padrões em uma quantidade gigantesca de dados. E se a gente for olhar os números, a conta simplesmente não fecha. A OpenAI, que é a estrela dessa revolução toda, faturou uns 20 bilhões de dólares, mas teve um prejuízo de quase 70 bilhões. É um modelo que queima dinheiro numa velocidade absurda. Uma hora, esse poço seca. E olha, essa febre de IA não é de hoje, não. A fonte nos lembra de um projeto dos anos 80 que prometia substituir médicos e sumiu do mapa. A história está cheia desses ciclos de promessas mirabolantes. A diferença agora é a quantidade de dinheiro envolvida, o que torna a distração muito mais perigosa. Essa citação do autor da nossa fonte é simplesmente brilhante. Nina, nem inteligente, porque não tem consciência de nada, e nem artificial, porque, como a gente vai ver agora, ela depende de um motor humano muito real e, infelizmente, muito explorado. E essa parte do nem artificial nos leva ao ponto mais sombrio da análise. Quem são as pessoas por trás dessa distração? E qual é o custo humano por trás de todo esse progresso tecnológico? Enquanto a atenção de todo mundo está no novo chatbot, coisas assim acontecem debaixo do nosso nariz.
Numa plataforma de apostas, alguém com informação privilegiada apostou numa reviravolta geopolítica minutos antes dela acontecer. Ganhou 300 milhões de dólares. E a reação da mídia, dos reguladores? Nenhuma. Silêncio absoluto. Isso mostra onde o poder e a informação realmente estão. Então, vamos ser bem diretos, o termo artificial é a grande cortina de fumaça aqui. Esses modelos de IA não se treinam sozinhos num passe de mágica. Eles são o resultado de um trabalho humano massivo, repetitivo e, na maior parte do tempo, invisível. A fonte descreve o modelo de negócio de empresas como a Scale AI como uma espécie de escravidão digital. O esquema é simples: recrutar pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, pagar centavos pela tarefa mecânica de rotular dados e depois vender esse pacote como serviço de IA por milhões. E o fundador é celebrado como um gênio. E esse perfil se encaixa perfeitamente na narrativa do herói da tecnologia que a gente tanto vê por aí, né? O gênio que largou a faculdade, o visionário que quer ir para Marte porque afinal já estragamos este planeta. É a celebração de um sistema que é, na sua essência, extrativista. E no fim das contas, tudo se resume a isso. A bomba relógio financeira, as crises reais, o hype da IA, todos estão lutando pela mesma coisa, a nossa atenção. Na economia da informação, o foco é o ativo mais valioso e, por consequência, o mais explorado de todos. E assim, a análise nos deixa com essa pergunta no ar. Com tantos problemas reais e urgentes para a gente resolver, quem realmente ganha quando nossa atenção está toda voltada para uma promessa futurista de tecnologia? Quem se beneficia quando a gente não está olhando para a dívida, para o clima ou para os vírus? A resposta a essa pergunta talvez defina o nosso futuro.